Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook em rede nacional e sem fronteira aí pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Esse programa é feito com toda a dedicação e carinho para você. Por isso, a sua participação é extremamente importante. Vem para cá. Você participa com a gente através das postagens no nosso Facebook, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência. Ou se você estiver acompanhando o Hashtag aí pelo conforto de uma tela maior, pela TV, né, e estiver do lado aí do seu smartphone, manda para a gente a sua participação via WhatsApp, que a gente lê ela aqui ao vivo. É a chance que você tem de enriquecer essa conversa, trazer também seu conhecimento para esse bate-papo que o tema de hoje é tão importante, preocupa todo mundo que lida com a educação, acho que quem lida com o desenvolvimento humano de uma maneira geral e faz a gente pensar que tipo de sapiens é esse que a gente está habitando o planeta agora com tanta tecnologia, né? Quais os caminhos que a gente está aí se aventurando, percorrendo, mas quais são os benefícios e os prejuízos de tanta conexão nesse século XXI. E olha só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer para vocês uns dados. As estatísticas são americanas, mas servem de alerta para nós brasileiros também. De acordo com o Pew Research Center nos Estados Unidos, cerca de 3 em cada 10 adultos americanos dizem que estão conectados constantemente. Eles passam o tempo todo online. Isso significa que eles estão conectados o tempo inteiro, sem interrupção. Só para você entender, 81% dos americanos dizem que estão online diariamente. Né? Desses, 45% dizem que acessam a internet e as redes sociais várias vezes ao dia. E 9% acessam apenas uma vez ao dia. Mas a novidade que ligou o alerta de especialistas nesse sentido é de que 28% dos americanos, gente, são quase 30% da população americana, estão conectados o tempo inteiro, sem interrupção. O uso de tanta internet, vamos lá, redes sociais, jogos, compras, pornografia e relacionamentos virtuais. Mas apesar do prazer gerado por tanta conexão, as consequências de tamanha exposição podem não ser assim tão boas para o nosso comportamento, para a nossa cognição e para o organismo também, né? Outras partes do corpo sofrem também com tanta exposição a essa tecnologia. E aqui no Brasil, uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas aponta que 41% dos jovens brasileiros revelam que as redes sociais e a tecnologia geram tristeza, ansiedade e depressão. Mas e aí, com tanta conexão, o mundo todo construído para isso, a gente hoje em dia não faz mais nada sem a internet, de banco a médico, enfim, a uma compra simples numa padaria, tudo precisa do universo digital. A gente consegue viver sem essa conexão no século XXI? Que peso que a gente, na verdade, está dando para isso e quais são as consequências boas e ruins de tamanha exposição? E como identificar se isso está em excesso e tratar? Quem conversa conosco sobre esse tema é Ana Lúcia Spirking, psicóloga, doutora em saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, pós-doutora em dependência digital e criadora do Instituto DELET, Detox Digital e Uso Consciente de Tecnologias da UFRJ. Seja muito bem-vinda, Ana Lúcia, ao Hashtag Educa. É um prazer estar aqui. Obrigada mesmo por ter aceito o convite, viu? Esse assunto para a gente é extremamente caro. Eu acho que temos aí muita coisa para conversar. E Mariana King Pádua, fisioterapeuta e especialista em ergonomia digital, também do Instituto DELET da UFRJ. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, viu? Muito obrigada pelo carinho. Boa tarde a todos. É um prazer vir discutir esse assunto tão importante aqui com vocês. Olha, é tão importante mesmo que a Mariana hoje está de aniversário. Achou uma brecha no aniversário dela e veio para cá conversar com a gente, com você, sobre esse tema que vem preocupando, né, pessoas no mundo inteiro. Então, para a gente começar, vamos lá. O que ocorre com os nossos cérebros quando nós mergulhamos nesse universo virtual, nesse universo digital? Olha, primeiro que as tecnologias, elas são sedutoras, elas vieram para nos dar mobilidade, para trazer uma porção de benefícios, e tudo hoje em dia é com o uso de tecnologias. E o cérebro, ele funciona como um sistema de recompensas.
né? Desde os experimentos de Pavlov, que botava o rato para... Se o rato caminhasse no local certo, ele ganhava um agrado, e se não, ele levava um choque. Então, é assim que a gente aprende. Hoje em dia, a gente, nas redes sociais, quando a gente leva uma curtida, é como se o cérebro recebesse uma recompensa. Então, a gente volta a querer ter curtidas seguidas para obter esse mesmo prazer, né? Então, isso tudo vai fazendo com que a gente volte a recorrer a esse método de usar a tecnologia, por isso, tantas vezes no dia, para estar sempre obtendo esse prazer, né, uma recompensa para nós, que é feito através das dopaminas, das endorfinas que são liberadas cada vez que nosso cérebro recebe uma recompensa, né? Isso que a Ana está falando é extremamente curioso, porque eu estava estudando para fazer o roteiro para vocês e eu li uma pesquisa de Harvard, né, com neurologistas falando exatamente sobre esse mecanismo, que, vou te dizer, caça-níquel, né? Vamos pegar aqui o exemplo de caça-níquel. Enquanto você gira aquela roleta, que você libera ali, vamos supor, uma colherada de dopamina, né? Você, liberou. Aí você está na expectativa do que vai dar de resultado da roleta. Aí ela dá, você ganhou. Você é eufórico, vai lá e joga de novo. Vai rodar. Esse tempo calculado dessa roleta é o tempo realmente para você despertar, lançar essa dopamina no sangue. E aí você começa a perder, mas você não pode perder muito, porque senão você desiste. Então, logo ali na frente, você ganha de novo. Teoricamente, não tem como afirmar, mas até a quantidade de liberação nas redes sociais de quem comentou e quem postou, curtiu alguma coisa nas suas postagens, funciona assim. Justamente no tempo isso. Da sua expectativa, né? E aí provoca o vício. Não, o jogo foi feito para viciar, tanto que agora, em 2018, em julho, a Organização Mundial da Saúde passou a considerar o transtorno de jogos de videogame como um transtorno mental. Então, isso é um problema que os pais, hoje em dia, como eles não são nativos digitais, não nasceram nessa época de ter uma educação desde cedo, eles seriam os propagadores dos bons hábitos para as crianças e os jovens. Só que eles também não receberam educação, não estão sabendo como usar. E eles deixam os filhos usarem da maneira que querem. Botam um quarto, dão um computador de última geração, montam um quarto com Wi-Fi e deixam usar a quantidade de tempo que eles querem, porque também tem medo de deixar os jovens saírem por causa da violência. Então, os jovens ficam o dia inteiro e acabam se viciando nos jogos de videogames. E isso é considerado um transtorno mental que ele precisa de tratamento. Agora, quando que a gente começa a perceber que está em excesso, que não está bom? Olha, quando os menores de idade, os pais e adultos são responsáveis pela vida digital dos filhos. Eles é que têm que entender isso e eles têm que passar os limites, ver com quem que os jovens estão conversando, ver o que está sendo acessado. Então, quando os adultos começarem a perceber prejuízos na vida pessoal, social, acadêmica, ou profissional, e os adultos também na vida deles, é o momento de procurar ajuda, porque a pessoa como leiga, ela não sabe o que está ocorrendo. Então, quando ela começa a perceber o chefe chamando a atenção, deixou a criança de entregar um trabalho, está brigando com o seu parceiro em casa, porque um não larga a tecnologia enquanto o outro está querendo falar alguma coisa. Quando deixa de fazer as refeições à mesa com a família para ficar comendo fast foods na frente do computador. Quando deixa de praticar atividades físicas para poder ficar passando o dia na internet. Então, são prejuízos que a pessoa começa a perceber e os adultos também percebendo na criança e no adolescente. Esse é o momento de procurar orientação. Agora, tem uma coisa que eu acho que é interessante. Para a gente que lida com educação, né, vários especialistas já falaram da importância da tecnologia na sala de aula, etc. e tal. Mas essa imersão o tempo todo com isso daqui... eu vou te pegar um exemplo, né, meu. Essa posição aqui, o tempo todo, em mim, que não sou nativa digital, né, já passei dos 40, às vezes o polegar dói. Né? Quais são os problemas que a gente encontra de tanta conexão, de tanto... Na verdade, você tem o problema... A primeira manifestação física normalmente acontece nos olhos, tá?
A pessoa começa a apresentar ressecamento, coceira, cansaço, né, sensação de peso nas pálpebras, por conta da luminosidade. Então, os raios ultravioletas afetam bastante. Mas, fisicamente, né, na questão postural, você tem o que a gente hoje chama de pescoço de texto, que é a inclinação da cabeça em posição anterior, justamente para você consultar o tablet ou o celular ou mesmo os monitores de laptop. O visor, né, um pouco mais baixo. Se tiver em altura fora do padrão. Então, você faz uma projeção do pescoço para frente, que a nossa cabeça já pesa, né? Ela pesa 6 a 8 quilos. De 6 a 8 quilos, normalmente com a postura colocada. Quanto mais você for aumentando a inclinação, maior o peso por conta da ação da gravidade. E a nossa cervical a estrutura dela não é própria para suportar esse peso. Então, quando você inclina, chega a ser equivalente a você carregar uma criança de 6 anos no pescoço. Olha o tamanho do prejuízo. O tamanho do prejuízo que você pode estar causando à sua coluna, à sua estrutura por conta disso. E o que você falou da digitação, já existem casos, já existe relato de caso de rompimento de tendão do polegar por conta de digitação. Então, assim, é o que a gente chama, né, de WhatsAppinite, né? Que, na verdade, são as tendinites, são as LER, né? Que você tem... inflamações nos tendões, porque você está com excesso de digitação, seja nos teclados ou seja no mouse, que começou esse processo, as famosas LER, né, as lesões por esforço repetitivo, começaram a ser popularizadas quando o computador assumiu os escritórios, né, os ambientes de trabalho, justamente pelo excesso do mouse e da digitação. Acontece que com o celular passou a ser polegar. Então você tem, mas você tem não só pela digitação, mas pela própria inclinação do pulso. Você tem pela própria dobra do cotovelo, ação do ombro, porque uma vez que você projeta a cabeça e ela carrega o peso, como a musculatura do pescoço não é própria para essa sustentação de peso, ela pede auxílio à musculatura dos ombros. E aí sobe. Aí o ombro sobe, já muda a postura, já aumenta a tensão nos braços. Então, esse processo que desencadeia os vícios posturais, isso aí um dia, né, eventualmente, ok, passa batido. Mas você começa a fazer isso todo dia... Em médio e longo prazo vai ter consequências. Exatamente. Porque se a gente pensar em criança, né, você tem aí uma geração já com essa alteração de postura, vai virar um adulto... Não, as crianças vão ter problemas. Assim, né? Quando elas tiverem 20 anos, elas vão ter problemas semelhantes a uma pessoa de 80 anos. Porque, em média, a gente abaixa a cabeça 100 vezes por dia para ver o telefone celular, em média. Você vai somando 700 vezes por semana, 1.400 vezes em 2 semanas, 2.800 vezes por mês. Vai somando quantas vezes ao longo de um ano, em 12 meses, você abaixou a cabeça. Mais de não sei quantas mil vezes. Soma isso 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Então, esses jovens de hoje em dia vão ter problemas semelhantes a uma pessoa que teria esse mesmo problema com 80 anos. A questão é que os jovens, não sentem dor. Porque a gente, na verdade, só se preocupa quando a dor aparece. Isso é um fato. Então, enquanto não tem dor, porque, na verdade, a dor só se manifesta na hora que ela pega no nervo. Se ela não pegar no nervo, tá ok. Então, as crianças estão construindo vícios posturais... Que só vão surgir em médio e longo prazo. Só vão ser apresentados, na verdade, quando forem surgir dor, que enquanto está 20 e poucos anos, até os 30, você consegue manter bem. Por volta dos 30, que tem uma dorzinha, quando você vai ver, a coluna já está toda fora do eixo, e aí você tem um padrão para poder consertar, e aí já está fabricando hérnias de disco, você já está fazendo... Não, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, gente, isso aqui, né, durante muito tempo, assim... Em algum momento isso vai dar dormência nos braços, exatamente, dificuldade para circulação, para a área do cérebro, porque você vai... Com certeza. E a coisa mais importante disso é a gente tem que entender que as tecnologias vieram para melhorar o nosso dia a dia, sem dúvida. Nós somos a favor do uso das tecnologias, elas estão aqui para facilitar a nossa vida. Mas a gente não pode esquecer que nós somos humanos e que a nossa máquina principal é essa aqui.
E que sem essa aqui, você pode ter todos os aparelhos do mundo que você não vai fazer nada. O nosso exoesqueleto, por enquanto, é bem esqueleto mesmo, bem orgânico. Né? E aí, o que é o mais importante? Você vê hoje jovens com vícios posturais curvados, fora, e sentam no sofá e se jogam, e sentam em posturas fora e ficam horas naquela posição, porque o grande problema é o padrão que você fica. São muitas horas naquela posição, são muitas horas diárias ali naquele fora do eixo. E aí a gente não se dá conta da coisa principal. Tudo de importante no nosso corpo passa por aqui. Não, e por isso é que a gente escreveu o livro Ergonomia Digital. Vamos mostrar, doutora, por favor. Justamente que nós ensinamos, né, a Mariana como fisioterapeuta, as posturas e os mobiliários adequados ao tamanho e peso da pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa adulta não pode usar um ambiente de trabalho em casa de um adolescente, né? Porque tem que estar o braço a 90 graus, o visor na altura dos olhos daquela pessoa. Nós recomendamos que, ao usar o celular, ao invés de abaixar a cabeça, simplesmente eleve um pouco o braço. Até essa é a pergunta da Maria José aqui, ó. Vocês podem mostrar a posição boa para usar o celular? Vou emprestar o meu. Por favor. As pessoas tendem a fazer assim, cada vez mais. O certo seria, segura a postura, eleva o celular na linha dos olhos, evitar textos longos, porque evita o excesso de digitação. Se possível, alternar as mãos, fica um pouco com essa, um pouco com essa, porque o grande problema é sempre o padrão. Então, tudo que a gente consegue fazer para quebrar o padrão é que vai fazer a gente conviver bem com as tecnologias. E para os olhos piscar mais vezes. Para a questão dos olhos da manifestação que resseca, a gente tem que piscar, porque o grande problema é o ressecamento, porque a gente fica concentrado no que está lendo e diminui absurdamente o número de piscadas. E a musculatura ocular também. Se você simplesmente estiver olhando para frente, para o teu visor, você desfocar e olhar para aquele canto e olhar para aquele canto piscando mais vezes, você já está fazendo um exercício de relaxamento e uma lubrificação também. Agora, eu queria voltar com vocês um pouquinho para o vício. A gente tem um vídeo feito pelo site Meio e Mensagem, que ouviu um instituto da USP de psiquiatria, os especialistas também em dependência digital. E nesse vídeo que está disponível no site, tem relatos muito impactantes, eu acho, de quem faz uso de tecnologia com excesso. Então, eu queria que vocês acompanhassem um pouquinho para a gente poder comentar. Se eu fico nas redes sociais, umas 6, 7 horas ou mais. Se eu não coloco uma foto todo dia na minha timeline, eu acho que as pessoas já me esqueceram. Eu me sinto muito cobrada tenho que me manter magra, tenho que estar sempre bonita, sempre feliz, sempre contente. Você fica assim, poxa, por que a pessoa tem? Como é que a pessoa ganha tanta coisa e eu não ganho? Por que a pessoa viaja mais do que eu? O que eu estou fazendo de errado? Me questionar, de que assim, nossa, eu tenho um currículo tão bom, por que eu não posso estar lá? As próprias empresas de tecnologia e aplicativos têm criado ferramentas para dar aos usuários maior controle sobre a experiência digital. O Instagram e o Facebook, por exemplo, criaram no ano passado um painel que mostra os minutos e horas gastos por cada um no aplicativo. Já a Apple também permite aos usuários do iOS restringir as notificações e acessar a relatórios que mostram o tempo em cada aplicativo. Então, acho que as empresas em geral estão buscando isso e claro que para elas pode parecer a princípio um contrassenso dizer como que elas querem limitar o uso delas próprias, mas eu acho que é muito uma estratégia de longo prazo, porque o usuário também começa a não se sentir atendido, não se sentir contente com aquilo e acaba saindo. Então, para elas é melhor ajudar a limitar, a ter uma qualidade, do que perder esse usuário. Em meio às pressões para se estar sempre informado e disponível, seja na vida pessoal ou profissional, pode ser difícil desapegar do celular e das notificações. Eu acho que o grande benefício está em trazer consciência, então você conseguir entender, delimitar e traçar o que você precisa, o que você entende como o mais adequado para a tua realidade, mas cada vez mais é difícil a gente separar.
essa questão do profissional e do pessoal? Como que você define e divide isso? Para mim, me parece bastante utópico. Você vê jornal? Não. Você soube da notícia de ontem? Não. A pessoa já automaticamente vai correr atrás para saber o que está acontecendo no mundo. O impacto da tecnologia na saúde mental dos consumidores também está no radar das marcas. A Motorola, Vivo e Samsung, por exemplo, criaram campanhas e projetos que defendem o equilíbrio entre a vida real e a vida conectada. Então, o que eu faço? Em vez de agora à noite eu ficar muito no Instagram, ficar muito nas redes sociais, eu me permito ficar umas 2 horas, aí eu fico, eu desligo, desço, quando vou me deitar, eu pego o meu livro e leio. Eu acho que ela falou uma coisa muito importante, que eu gostaria de falar do impacto psicológico, né? E aí é na saúde do sujeito como um todo, e inclusive sensação de pertencimento à sociedade, identidade dele, que é a história do não ser amado. O que é a nomofobia e como é que essa relação se dá dentro das redes sociais nesse sentido de pertencimento mesmo e de amor, assim, eu tenho uma vida social. Olha só, Flávio, o que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão se dizendo dependentes de tecnologias como se fossem viciadas, né, o termo. Mas a palavra dependência no dicionário tem 29 significados. Então, você dizer, eu sou dependente de tecnologia, em que contexto você está dizendo? Por exemplo, no contexto da arquitetura, a palavra dependência pode ser a dependência, é um quarto da sua casa, uma cozinha, uma dependência. Na área médica, a dependência é uma dependência patológica, como álcool e drogas. Na psicologia, a palavra dependência, por exemplo, aquela criança é dependente emocionalmente da mãe, é uma dependência diferente. Então, e as pessoas estão usando no contexto errado. Eu estou dependente de tecnologias como se fossem viciadas, mas a dependência, nesse caso, quando a gente faz a avaliação, tem a ver com o uso por lazer ou trabalho e um uso excessivo diário por muitas horas. Mas isso não é a dependência patológica. A dependência patológica ela é associada a um transtorno mental. Então, a nomofobia, como se perguntou, é a dependência de tecnologias, mas associada à dependência patológica. Então, para isso tem que ter uma avaliação. Esse primeiro caso de dependente, viciado, porque usa todo dia por muitas horas, não significa essa dependência. Isso significa uma falta de educação de todos nós estarmos usando a tecnologia de uma maneira indiscriminada e diária e por muitas horas, sem conhecer o uso consciente, que é o que a gente passa lá. E isso não é a doença, vamos dizer assim, não é o transtorno e não é a nomofobia. Então, para isso, precisa de uma avaliação especializada, como a gente faz lá. A gente tem uma triagem lá no Instituto Delete, Uso Consciente de Tecnologias, todas as sextas-feiras, e a gente oferece tratamento e orientação gratuitos para usuários excessivos e ou dependentes de tecnologias. Olha, a gente está colocando o e-mail aí, viu? Se for o seu caso, se você tiver precisando de alguma ajuda, enfim, alguma orientação, a gente está colocando ali, viu? É uma coisa interessante, né, que apareceu no vídeo, que é importante a gente atentar, é que o celular rompeu barreiras de tempo e espaço. Então, você antes saía de casa para trabalhar, ou para ir à escola, ou o que fosse, você tinha aquele horário e aquele lugar específico. Hoje em dia, todo mundo trabalha de casa, o chefe manda mensagem meia-noite e as pessoas estão preocupadas em já como vai providenciar no outro dia. Então, não tem aonde você está numa festa, mas está trabalhando. Então, isso aí ajuda muito no que ela colocou, da falta de educação digital. A gente saber as horas e impor os limites, porque agora cabe a nós impormos os limites. Vocês, inclusive, têm livros sobre isso, A né? gente tem o livro Nomofobia. Mas o que é a nomofobia? A nomofobia é a dependência patológica das tecnologias. Nomobiofobia. Nomobiofobia. Fobia de ficar sem o celular e hoje em dia se estendeu para as demais tecnologias. E esse livro a gente explica justamente isso, os impactos em todas as áreas, na área clínica, onde tem os transtornos associados, na área social, onde tem esses relacionamentos todos aplicados, influenciados pelo uso da tecnologia, na área do trabalho, na área profissional, na área acadêmica.
e no impacto no meio ambiente também, com a produção incessante de toneladas de lixo eletrônico, mas isso é um outro assunto que dá um outro programa. Mas o que a gente precisa, até concluir nessa tua resposta, as pessoas têm transtornos emocionais associados. E isso é importante a pessoa saber que as tecnologias, elas hoje em dia, elas são um canal de representação de características componentes da personalidade de cada um. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma baixa autoestima, ela vai usar a tecnologia para receber curtidas, para ficar sabendo que estão sendo convidadas para festas, como essa moça, né, precisava disso, precisa estar participando todos os dias. Então, uma avaliação. Precisa se sentir inserida, num contexto, principalmente, né? quando a pessoa tem uma depressão, que ela vai para as redes sociais para não se sentir mais só, se sentir inserida num contexto, mas, ao mesmo tempo, se ela acreditar em tudo que é postado, ela vai piorar a sua depressão, porque ela acha que todo mundo tem a vida melhor que a dela. E é mentira, que nas redes sociais as pessoas só postam o melhor da vida. Ela tem razão, viu? Teve um amigo meu que acabou de se divorciar. Eu ainda falei, divorciou por quê? Isso era tudo tão lindo. Ele falou, a felicidade de Facebook não é a felicidade da vida real. Então, acho que vale a pena a gente pensar naquilo que a gente consome na internet, ver que nem sempre corresponde à realidade. A gente vai soltar o vídeo do Instituto Delete de vocês. Com certeza. A gente já está indo aí, já está com o microfone aberto? A gente já está indo aí para os 2 minutos finais do programa. O que eu queria perguntar para vocês, a gente está colocando, viu, pessoal, aí nas postagens, todos os endereços, os contatos do Instituto Delete, para que você possa procurar o pessoal da UFRJ para ter uma orientação mesmo especializada sobre esse assunto. Mas eu queria perguntar para vocês, para encerrar, qual é o impacto social desse consumo exagerado? A gente viu ali criança que não relaciona, casal provavelmente em crise, né? Porque um não olha para a cara do outro. Mas isso tudo, Flávia, está resumido no uso consciente das tecnologias. Nós, adultos que não somos nascidos na geração digital, nós temos que ter essa educação, porque nós aprendemos a educação social, como nos portar em sociedade, mas não aprendemos a educação digital. Também como nos portar em sociedade, nós estamos usando em teatro, cinema, salas de espera, em ônibus, metrô, em elevador, o tempo todo, e um uso indiscriminado e mal educado, né? A gente lançou o livro Etiqueta Digital para dar educação para as pessoas usarem. Então, tudo isso se resume na pessoa ter consciência de como usar as tecnologias de uma maneira educada, uma maneira consciente, sabendo das posturas para usar cada tecnologia, usar as tecnologias de uma maneira onde as tecnologias vão beneficiar na parte educativa também, que é muito importante a tecnologia nas escolas, e fazer com que todos nós saibamos usar a tecnologia de uma maneira que não nos vá prejudicar e nem a pessoa que está ao nosso lado. Nesse vídeo, por exemplo, os casais se ignorando em casa, né? O pai ignorando o filho no parquinho, e isso tudo não pode ser. Então, a gente precisa fazer um uso consciente de tecnologia, que é saber usar a tecnologia de uma maneira adequada no nosso dia a dia. Saber privilegiar as relações humanas.
Nós somos humanos, a gente precisa a vida real, desse ao invés da contato, virtual. né? A gente está cada vez mais indo para o mundo virtual, querendo aparentar uma vida. Eu também sou feliz, eu também sou bem-sucedido, eu também faço e aconteço. Mas na vida real foi o que mostrou, tá ali bebendo no carro, sofrendo, sabe? O Instagram, principalmente, que é um mundo, ilha da fantasia. Todo mundo que está ali está ao máximo. As relações de paquera estão ali na base dos stories. Aí tira uma foto, não, é que ele viu. Aí o outro... Pois é, sabe, né? As pessoas estão entrando num nível de piração. É lógico que isso tem muito a ver com o nível de violência que a gente vive, que tirou um pouco as pessoas da rua, a queda no poder aquisitivo, que também tirou um pouco as pessoas dos ambientes sociais. Toda essa modificação da modernidade em função da sociedade prejudicou bastante e fez as pessoas migrarem para redes sociais. Mas a gente tem que privilegiar a vida real. Nós somos humanos. Nós precisamos desse contato, aprender com outro que a gente aprende numa boa conversa. Não há Google que nos ensine. É verdade, olho no olho. Né? Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Ana, por vocês terem vindo. A gente já está aqui com o tempo estourando do programa. E olha, tem mais conteúdo para você aí nas postagens no Facebook, todos os endereços para vocês achá-las. A gente também vai botar os livros aí, viu? E a gente te espera no próximo #Educa. Até lá. Tchau.